Enfim chegou o dia. É com uma sensação de dever cumprido que participo do lançamento do nosso livro após uma gestação interminável e um parto a fórceps. Nasceu. Daí o motivo de tanta vibração. Acredito que seja esse o sentimento de todos os 17 autores. Vou contar um pouquinho dessa história que começou, se não me falha a memória, lá para os idos de 2015. Imagine a dificuldade de se chegar a um consenso num grupo tão numeroso, mas imaginem também como é rico e inspirador um trabalho realizado em equipe. Esse livro, batizado com o nome de Atividades Aquáticas, um olhar dirigido ao ensino, vamos abrir um parêntese. Vocês não têm ideia da quantidade de mensagens trocadas para se decidir sobre isso. Fecha o parêntese. Surgiu do desejo de se registrar em formato de livro fragmentos da vivência acumulada no decorrer de tantos anos de docência nas disciplinas aquáticas da Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ pelo conjunto de seus professores, refrigerada pela chegada de jovens docentes, substitutos e permanentes e a contribuição de destacados e queridos ex-alunos. Ou seja, ele celebra o fechamento de um ciclo profissional para um grupo e o início de um novo ciclo para os demais. Quando me refiro ao conjunto de docentes, tomo essa liberdade, pois embora nem todos tenham participado da confecção dos capítulos, impossível conviver por mais de 30 anos com colegas tão especiais sem que deixassem suas marcas em nós. Não tem jeito, estão entranhados em nós. Outra preocupação que tínhamos era a de dirigir o foco ao processo do ensino-aprendizagem dos esportes aquáticos. Porque vínhamos observando que a maioria dos livros publicados nessa área costuma priorizar o treinamento de alto rendimento. Mas como acontece esse percurso inicial tão importante por se constituir a base, as aprendizagens futuras se alicerçarão? Almejamos conversar com os nossos alunos e colegas professores de educação física que estão espalhados pelas piscinas de todo o nosso Brasil. Os capítulos foram pensados e propostos a partir das dúvidas que estudantes e profissionais têm sobre o tema. Assim, trazemos a esse público assuntos de interesse do profissional do meio aquático. Alguns deles são carentes na literatura nacional, como é o caso do nado artístico e do polo aquático. Dessa forma, o livro foi estruturado em 13 capítulos. Após contar um pouco sobre a história das atividades aquáticas, iniciamos pelos aspectos pedagógicos, fisiológicos e biomecânicos implicados no processo de ensino-aprendizagem dessas atividades. E daí partimos para o universo específico da natação, desde a fase de adaptação ao meio aquático até a aprendizagem dos 4 nados. Passamos em seguida a abordar aspectos da prática das atividades aquáticas para pessoas com deficiência e para grupos de risco. E para fechar, trazemos 2 outras modalidades esportivas, o nado artístico e o polo aquático. Bem, está apresentado o nosso livro. Que nossos propósitos se concretizem. Boa leitura e muito obrigada. Olá a todos, sou o professor Renato Novaes, sou doutorando em Ciências do Exercício do Esporte na UERJ, sou professor da Marinha do Brasil, onde atuo como técnico de natação no Centro de Instrução Almirante Alexandrino e como professor da Escola de Educação Física da Marinha, que é o Cefam, ambos aqui no Rio de Janeiro. E também sou membro do grupo de pesquisa em esporte, escola
e Cultura, o GEPESC, liderado pelo professor Silvio Teles, que inclusive é meu orientador, professor da UERJ, da UFRJ, e o objetivo dessa apresentação é falar sobre o livro, divulgar o livro que está sendo lançado nesse seminário, que se intitula Atividades Aquáticas, um olhar dirigido ao ensino, do professor Guilherme Tucher e da professora Márcia Fajardo, que foi minha professora de natação na graduação na UFRJ. Então, eu sou coautor de 2 capítulos desse livro, em coautoria com o professor Silvio Teles, meu orientador. O primeiro deles é sobre história das atividades aquáticas e o outro capítulo é sobre aprendizagem, ensino-aprendizagem do polo aquático, no qual falamos sobre aprendizagem motora e falamos também sobre alguns educativos básicos do polo aquático e da aprendizagem. Nesse capítulo especialmente, nessa apresentação, eu quero mostrar para vocês rapidamente a linha que nós seguimos, a linha teórica, e algumas curiosidades das atividades aquáticas de forma geral. Um aspecto interessante sobre a natação é que ela sempre esteve vinculada com a história do homem que vivia próximo à água ou mesmo que construía piscinas artificiais para se refrescar ou para o próprio divertimento. Então a gente tem evidências, por exemplo, são só alguns exemplos, cavernas dos nadadores do Egito, que demonstra que essas pessoas nadando algo que parece próximo ao estilo peito. Existe aqui um mural dos fenícios, por exemplo, invadindo fortificações pela água, segurando boias e boias de um lado e armas de outro. Os romanos, por exemplo, construíam piscinas artificiais com calor, com frio, como forma de se refrescar na água, ou mesmo de ter uma vivência mais prazerosa, como por exemplo em saunas e coisas do tipo. Então a natação sempre esteve vinculada com o homem sempre teve uma proximidade muito próxima com a água. Essa proximidade é tão próxima que Platão chegou a dizer que todo cidadão educado é aquele que sabe ler e nadar. E é interessante que há uma ruptura grande sobre o que entendíamos por natação na sociedade moderna. Conforme houve a Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Tecnológica, o homem passa a se relacionar de forma diferente com o esporte moderno. E aí o Norbert Elias, o Eric Dune, tem um livro muito bacana, que é A Busca pela Excitação, e tantos outros, no qual ele fala sobre o processo civilizador, que é esse processo no qual o homem ele vai adotando formas de viver próximas à burguesia, no qual existe uma repulsa à violência e aproximação de um modo de vida mais relacionado com a burguesia. Tá? Então, a partir do século, principalmente 19 e 20 também, na Europa e principalmente na Inglaterra, existe uma transformação muito grande das atividades físicas, das práticas corporais, transformando-as em esportes institucionalizados, assim como nós conhecemos hoje. E a natação não é exceção. Então, o que a gente conhece de natação hoje remete principalmente a esse momento histórico, a essa virada da Revolução Industrial. Então, esse esporte moderno ele tem algumas características muito próprias. Uma delas é a relação entre esporte e educação, que antes não existia. Outra é uma sofisticação dessas práticas corporais. Tá? Então, observava-se antes uma violência muito grande inerente às práticas corporais, muito evidente, por exemplo, no boxe, que era praticado sem luvas e passa, nesse momento, a adotar a luva como proteção. A marcação do tempo é algo muito importante, tá, nesse esporte moderno. E aí, em relação à natação competitiva,
nos seus estilos formais, a gente percebe isso de forma muito bem marcada, e a relação do próprio homem com seu corpo. E aí o Le Breton vai falar sobre isso, tem um livro famoso chamado Adeus ao Corpo, no qual ele fala da relação maquínica do corpo do homem. O homem começa a perceber o corpo como uma máquina. E aí, interessante, a gente pode fazer uma relação aí com doping, por exemplo, ou com treinamento, ou com essa fala que escutamos o tempo todo, que o corpo do homem é uma máquina. E aí, vindo para a natação, uma pessoa que foi fundamental para divulgar a natação na Europa e na Inglaterra foi o capitão da Marinha Inglesa chamado Matthew Webb, que foi o primeiro homem a atravessar o Canal da Mancha. Tá? Foram 34 quilômetros em 21 horas e 45 minutos. Interessante que naquela época eles utilizavam, como a gente vê aqui na figura, nessa figurinha aqui, utilizavam o nado peito para nadar, e não o nado crawl, como muitas vezes imaginamos. E aí, com o crescimento da mídia impressa também nesse mesmo momento histórico da Revolução Industrial, a divulgação desses feitos era muito grande. Por exemplo, essa figura aqui é uma caixinha de fósforo. Então, essa relação ela acaba sendo muito importante da mídia impressa, principalmente para estabelecimento de recordes. Então, o homem começa a ter grandes feitos, como escalar o Everest, atravessar o Canal da Mancha. Tudo isso acontece nesse momento histórico e sempre com a marcação dos recordes, que tem a ver com aquilo que eu falei anteriormente do tempo, da marcação do tempo, do uso do relógio, essa revolução industrial que marca muito bem os horários de trabalho e as horas de descanso e assim por diante. Então, voltando aqui, a natação teve uma repercussão, ou encontrou uma repercussão muito grande na Inglaterra, no século XIX, século XX também, com a criação de piscinas artificiais, né, em escolas e clubes também. E as piscinas eram, na grande maioria, abertas. As piscinas fechadas só foram aparecer lá no finalzinho do século XIX na Inglaterra. Tá? E aí tem uma curiosidade que os primeiros Jogos Olímpicos que aconteceram em Atenas, na Grécia, da Era Moderna, eram disputados em rios. Tanto que na Olimpíada de Paris, em 1900, a natação foi disputada no Rio Sena. Tá? Então a gente vê aqui uma espécie de um deck no qual os nadadores atravessavam uma distância que em princípio não tinha uma determinação muito grande. Foi só no início do século XX que houve a criação da FINA, que é a Federação Internacional de Natação, que essa federação começou a estipular distâncias, os recordes, as provas que seriam nadadas e assim por diante. Então a gente está vendo com os Jogos Olímpicos, com a industrialização, com a criação da FINA, da Federação Internacional, um estabelecimento de regras e o entendimento do que vem a ser a natação que nós conhecemos hoje. E aí alguns dados interessantes, né? Um deles é sobre o nado crawl. O nado crawl, todos acham que é um nado mais natural, né? E há muitas controvérsias nesse sentido, porque os europeus gostavam do nado peito. Eles achavam que o nado peito era um nado muito mais elegante. Então teve um certo momento histórico, no final do século XIX, que os nativos americanos foram fazer uma competição contra os europeus, os ingleses, em Londres. E aí os ingleses foram nadar o freestyle, né, o nado livre, que você pode nadar de qualquer forma, assim como é até hoje, só que eles nadavam o peito. E aí esses índios nativo-americanos faziam um nado diferente, que era uma espécie de nado crawl, com a perna tesourada. E aí foi se desenvolvendo, tinha o nado one side stroke, two side stroke, né? Até o nado Trojan, que era um sujeito que nadava um crawl, só que com a perna entesourada. E foi só no início do século XX que na Austrália, uma família chamada Família Cavill, de nadadores australianos, adotou algo mais próximo do que nós conhecemos hoje como o nado crawl.
E aí quando perguntaram para esse sujeito o que ele estava fazendo, ele dizia que ele estava se rastejando, estava crawling, né? Daí que vem o nome crawl. E ele dizia que nas ilhas indonésias era assim que os nativos nadavam, né? E aí se popularizou pelo mundo inteiro. O nado costas, por sua vez, ele é citado no primeiro livro que nós conhecemos de natação, de ensino de natação, tá? No século XVI, no finalzinho do século XVI, no qual a gente observa essa figura aqui do sujeito nadando de costas, e no qual se diz: nenhum peixe, nenhuma ave, nem qualquer outra criatura viva, seja nas profundezas do mar ou na superfície da água, nada sobre suas costas, exceto o homem. Então, uma observação aí sobre esse, já que viria a ser o estilo costas, né? Que no início era chamado de costas crawl, lá no início das Olimpíadas, né? Da era moderna, no qual o homem já realizava o nado costas, só que com detalhe: a pernada era uma pernada muito mais em forma de pedalada. Somente ao longo do século XX que os nadadores, nas Olimpíadas da era moderna, começaram a fazer uma pernada de costas com as pernas mais estendidas. Então, o nado costas ele foi sofrendo diversas modificações. Isso é algo interessante que eu mencionei sobre as Olimpíadas. Não há qualquer menção da natação ter estado presente nas Olimpíadas antigas, tá? Apenas nas Olimpíadas modernas, a partir de 1896. Naquela época, na Grécia, o que se falava era sobre natação, que se conhecia a fins utilitários de sobrevivência, mas não para fins competitivos. E esse aqui é um exemplo, uma figura do mesmo livro, desse mesmo manual, do nado peito. Uma figura bastante estranha, inclusive, tá? Se a gente vê o Adam Peach aí do lado, na figura de baixo, a gente percebe que o estilo mudou bastante. E uma curiosidade legal sobre o nado peito é que ele foi o estilo que no século passado mais sofreu alterações. Foi o estilo que mais mudou. Como eu falei anteriormente, ele tinha no início, lá no século XIX, todos faziam, na Europa, né, utilizavam uma espécie de nado peito para as grandes travessias, inclusive para as competições esportivas na modalidade livre. Os europeus utilizavam o nado peito, e só depois, com o tempo, que foram utilizar o nado crawl, conforme surgiram essas competições esportivas, Olimpíadas, campeonatos, no qual a eficiência era o ponto mais importante. Mas enquanto era a burguesia, esse ethos burguês era fundamental, utilizava-se o nado peito, mesmo eles sabendo que era um nado mais lento, por acharem que o peito era um nado mais estiloso, né, mais bonito. E aí uma curiosidade é que até hoje, nas escolas europeias de natação, muitas vezes se inicia o ensino da natação através do nado peito. Enquanto nós aqui no Brasil seguimos geralmente isso, começamos o ensino pelo nado crawl, o ensino formal dos estilos, lá na Europa começa geralmente pelo nado peito. E até por isso a gente pode entender por que eles têm, os europeus têm tantos bons nadadores de nado peito, inclusive o Adam Peach aí, que é um fera aí do nado peito, recordista, campeão de diversas provas de peito nas últimas Olimpíadas e em campeonatos mundiais também. Então o nado peito ele foi sofrendo diversas modificações. Em 1904, por exemplo, nas Olimpíadas de St. Louis, nos Estados Unidos, ele foi criado a prova de nado peito. Antes não existia freestyle, todo mundo nadava nado livre, e aí podia se fazer o estilo que quisesse. Em 1904, para não perder o nado peito, já que todo mundo começou a fazer o nado crawl, criaram a modalidade peito. Só existia naquela época crawl e costas. Em 1946, por exemplo, a gente observa-se a criação da Filipina, a utilização da Filipina, tá? E a recuperação aérea dos braços. Então, já era o nascimento aqui do borboleta. O borboleta ele nasce do nado peito. Apenas, interessante o nado peito também, apenas em 1987 a regra da FINA estabelece que a cabeça pode estar abaixo da linha da água no momento da recuperação, no momento do deslize após a pernada. Antes a cabeça tinha que estar acima
da linha da água. Então a gente vê que o estilo ele vai se modificando bastante. É isso que a gente explica nesse capítulo, que os estilos a gente não conhece a forma que nós conhecemos hoje, nem sempre foi assim, foi algo que foi se modificando ao longo do tempo, muito pelo esse ideal do tempo, da competição e da eficiência, no qual esses estilos foram se modificando cada vez mais. Então o peito é o nado que mais tem alterações. O nado borboleta, como eu falei, é o nado que surgiu do peito. Tá? Então como eles começaram a fazer a pernada de peito com a braçada de borboleta. E aí começou a ser mais veloz, eles começaram a fazer isso apenas na primeira braçada da virada e na última. E aí depois, conforme os nadadores foram se acostumando, começaram a fazer isso ao longo de toda a prova. E aí o nado peito estava ameaçado de desaparecer. E aí de novo, criaram um novo estilo para manter o nado peito. E aí é interessante que a nossa nadadora, Maria Lenk, foi a primeira mulher a utilizar a braçada de borboleta no nado peito, no mundo. Tá? Então, não foi a inventora, os homens já faziam isso, mas foi a primeira mulher a inovar utilizando esse nado no peito. Apenas em 1953 é que começa a se adotar essa pernada de peito, essa pernada de borboleta engolfinhada. Antes era feita a pernada de peito. Tá? Então, algo bem recente. E apenas em 1990 que houve um ajuste importante da posição na cabeça. No momento da respiração, a Jane Thompson, outra mulher, utilizou a respiração com a cabeça mais baixa. E é o estilo que todos os nadadores atualmente utilizam. Inclusive o nado Phelps também, o Michael Phelps, também fez outra inovação, que é respirar o borboleta a toda abraçada. Mas que certamente não é qualquer um. Muitos nadadores ainda utilizam uma respiração aí 2 por 1. Respiram uma braçada assim e uma não. O polo aquático também é outra modalidade no qual a gente aborda no capítulo. É interessante falar sobre polo aquático, sobre a atribuição do porquê que se chama polo aquático. Né? Algumas pessoas acreditam que é porque eles jogavam polo montados em barris, como se estivessem montados em cavalos, e utilizavam uma forma de um taco para manusear a bola. Mas não se sabe ao certo qual o porquê desse nome. Né? Outros acreditam que é por causa do nome polo, que é uma palavra em indiano para bola de borracha, porque no século XIX, na Europa, jogava-se polo aquático com bexiga de algum animal, bexiga de boi, algum animal morto. Então só a partir lá do final do século XIX é que passaram a utilizar uma bola de borracha, que era uma invenção indiana chamada de pulo. Então talvez por isso que seja polo aquático. Né? Logo no início também chamavam polo aquático de futebol no meio aquático. Até hoje muitas vezes as pessoas brincam chamando polo aquático de rugby aquático, handball aquático. E aí uma outra curiosidade sobre o polo aquático é que nessa foto aqui dessa equipe foi a primeira modalidade coletiva do Brasil, que o Brasil participou, tá? Em uma Olimpíada moderna. Então não foi futebol, não foi basquetebol, nada disso. O polo aquático foi a primeira modalidade coletiva no qual o Brasil participou numa Olimpíada, que foi na Olimpíada da Bélgica em 1920. Então, o livro ele traz outros detalhes de outras modalidades, no qual não há tempo para falar sobre todas elas agora, mas também a gente fala sobre natação em águas abertas, a história, características, natação artística, né, que é o antigo nado sincronizado, saltos ornamentais, inclusive a hidroginástica, que embora não seja uma modalidade esportiva, é uma prática muito adotada, não puramente a hidroginástica, mas suas variações também que existem nos dias de hoje. Então a gente vai traçando as características dessas modalidades com esse momento da Revolução Industrial e essas modalidades abraçando esses ideais da Revolução Industrial. Então quero finalizar agradecendo a presença de todos nesse seminário, mesmo que virtual, muito bacana. Segue o meu contato
no slide, prof.renatonovaes@gmail.com, fazer o convite para que vocês conheçam o livro. Honestamente, acredito que é uma nova referência atual, bem escrita, muito bem organizada para a natação e para quem está na área do ensino das atividades aquáticas de forma geral. Tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.